Olá pessoal, vamos então à primeira aula do curso online de EFT, da Vivência em Cura, depois da introdução, onde a gente falou aí da importância do autoconhecimento no processo de cura, posicionou a EFT dentro dos conceitos de processamentos, das múltiplas inteligências e dentro dos Healing Gates, marcando a EFT como o primeiro portal de mais de 50 portais apresentados e indicados pela Vivência em Cura. Os aspectos gerais, o que é exatamente a sigla, a aplicação, eficiência, o histórico e a origem da EFT, falamos aí também um pouco da minha própria história. Então, uma vez isso posto na introdução, vamos lá ao conteúdo dessa primeira aula. Vamos falar e mostrar aí os pontos de aplicação da EFT e as nuances que dá os desdobramentos de aprender essa rodada básica e esses pontos, os efeitos, a força de aplicação, quantidade de batidas em cada ponto, a velocidade das batidas, ponto inicial, final, enfim, todas as questões que ao aplicar você vai ver que essas dúvidas surgem e aparecem. Inclusive, vamos desdobrar a frase de preparação, a estrutura, os porquês e os detalhes. E, além disso, nós vamos concluir o primeiro módulo falando da dúvida clássica das pessoas que tomam contato com o EFT a primeira vez. Há ou não reforço da negatividade quando a gente aplica a técnica? Então vamos lá. Primeira coisa é conhecer os pontos. Aqui embaixo, na página, tem esse desenho aí, você pode salvar para ter sempre que precisar. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, você tem aqui no descritivo o link da página onde está o curso exatamente para poder acessar essa imagem. É um recurso didático, agora você vai ver que depois que começar a praticar, você não precisa ficar recorrendo ao esqueminha de pontos. Mas cada pessoa funciona de um jeito, às vezes para alguém vai ser bem providencial tanto para aprender quanto para fazer uma revisão. E também quero falar, antes de mostrar a aplicação em si, do vídeo dos pontos de EFT, que é fora aqui do curso, que está na página da Vivência em Cura, um vídeo de apenas 7 minutos, que você pode indicar para alguém, algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa que esteja precisando, ou quando você mesmo quiser rever de uma forma bem rápida e específica, apenas os pontos. Então vamos lá. Primeira coisa, conhecer os pontos em si. Primeiro ponto que a EFT tem e usa é esse aqui, o ponto Karatê. Tem esse nome por conta lá do golpe de Karatê para quebrar os tijolos, que a gente bate com essa parte aqui da mão. Tanto faz mão esquerda quanto a mão direita, onde a gente usa para aplicar a frase de preparação, que é algo que você já vai conhecer daqui a pouco. Os demais pontos que a gente chama rodada básica. Topo da cabeça, o canto interno da sobrancelha, conforme eu falei, assim como o ponto Karatê, tanto faz um lado como o outro, uma mão como a outra. A lateralzinha do olho, nesse ossinho onde começa a cavidade ocular. E embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, no ponto que a gente chama osso da clavícula, batendo aqui de um lado para o outro. Aqui tem essa protuberânciazinha maior, essas duas pontinhas de osso de cada lado aqui da clavícula. Você pode bater pegando aqui dos dois lados, ok? Embaixo do braço, vou acertar um pouquinho aqui a câmera para você ver melhor. Então, embaixo do braço, a gente fala aí comumente embaixo do sovaco, mais ou menos na altura dos mamilos, para as mulheres onde passa aí a alça do sutiã. Então aqui do topo da cabeça até embaixo do braço é o que a gente chama da rodada básica. Então vamos fazer a aplicação, uma vez conhecidos os pontos, já aplicando em cima de uma questão. Pode ficar tranquila, ficar tranquilo, tranquila,
que a gente vai fazer novamente, ainda comigo orientando, e depois você vai ter um tempo para praticar aí sozinho, parar o vídeo. Fica tranquilo se você ainda não decorou os pontos, que a gente vai fazer mais uma vez com isso sendo instruído. De qualquer forma, se quiser parar o vídeo e voltar para ver novamente, fica à vontade. Então, após termos visto aí os pontos, vamos aplicar efetivamente. Então, vai escolher uma questão. De preferência, algo simples para começar. Então, o que é algo simples, Luiz? Vamos partir pela didática do oposto para a gente entender o que é algo simples. Vamos começar com algo complicado, algo complexo. Por exemplo, depressão é algo complexo. Depressão é algo que envolve muitas camadas, muitas fases, na maior parte das vezes muitos eventos. Mesmo quando é um evento só, como por exemplo a falência de uma empresa, uma separação, aquilo também se desdobra em várias pequenas partes, vários dias, vários episódios. É algo complexo, ok? Obesidade. Obesidade é algo complexo. Todos os transtornos e distúrbios do comportamento, ansiedade, pânico, toque, são coisas complexas. Doenças. Doenças também são questões complexas. Então, diabetes, câncer, enfim. Não comece por aí, por vários motivos. Dentre eles, porque você está aprendendo a técnica. Dá para trabalhar FT para essas coisas todas? Com certeza. Mas aprenda o beabá primeiro, antes de querer escrever o livro. Beleza? Então, primeira coisa que eu sugiro como algo simples. Um evento específico. Um acontecimento de um dia. Algo que aconteceu e que você lembra agora e que te faz sentir mal agora. Então pense em alguma coisa, um evento, uma briga com alguém, alguma coisa no trânsito, o resultado de uma determinada prova, enfim, algo que aconteceu em um determinado dia, uma vez. Isso aí tem chance de ser algo simples, tá bom? Ah, Luiz, não estou conseguindo lembrar de nada agora que aconteceu. Esse é o melhor exemplo para começar. Se você quiser parar o vídeo um pouquinho, para ver se consegue lembrar de alguma coisa. Outra coisa simples, às vezes você vai ter alguma coisa, ainda não aconteceu, mas, por exemplo, uma prova na semana que vem, uma reunião de apresentação de um trabalho daqui 2 ou 3 dias. Ainda não aconteceu, mas também é algo que vai acontecer e é um evento pontual. É uma opção também interessante. Eu vou ficar com essas duas opções. Tem outras coisas simples, mas que elas também têm chances de se tornarem complexas. Então nem vou abrir esse campo. Vou deixar aí. Como é um curso online, você vai poder parar e pensar um pouquinho se ainda não apareceu alguma coisa. Vou te dar também uma terceira via, uma terceira chance. Se ainda não apareceu nada, você continua acompanhando aqui a aula, faz a aplicação aí da rodada com algo que te incomoda de alguma forma, que talvez não seja simples, e depois você refaz, vai voltando e vai dando andamento ao curso, que aí você vai poder entender melhor essas coisas todas com o desdobramento das aulas, ok? Uma vez escolhida a questão, você vai atribuir a ela uma nota de 1 a 10. Por que de 1 a 10 e não 0? Porque se for 0, é algo que não tem carga nenhuma. Então, assim, 0, carga nenhuma. 10, carga total. De preferência, alguma coisa acima de 6. Ou seja, as melhores notas para você começar a aprender a aplicar é 7, 8, 9 e 10. Por quê? Porque é uma coisa que tem carga. E ao trabalhar essa coisa com carga, você vai poder sentir melhor os efeitos. Se você pegar uma coisa que te mexe, mas mexe muito pouco, uma coisa que mexe com você um nível 2, um nível 3, nesse momento, então pode ser que não sinta muita diferença, ou que também não tenha um quantum de energia suficiente para ser um bom exemplo para você começar aprendendo. Então escolhe uma questão que mexe com você neste momento, ao pensar nessa questão nível 7, 8, 9 ou 10, bem intenso, e vamos trabalhar.
Vamos fazer a preparação no ponto karatê, que você já vai aprender daqui a pouco, as frases certinhas para falar, me acompanhando. Vamos aplicar uma ou duas rodadas falando sobre a questão em si e a frase lembrete, que acompanhando você também vai ficar fácil de perceber, ok? E depois de aplicada essa rodada, vamos avaliar novamente a nota inicial que você deu. Se ficou do mesmo jeito, se aumentou, se diminuiu, para ver a aplicação, ok? O resto acompanha agora que você vai pegar tranquilamente. Então, uma vez escolhida a questão, a sua nota aí de 1 a 10, você vai começar aplicando, batendo aqui no ponto karatê. E você vai falar o que você sente na frase de preparação em relação ao efeito que lembrar dessa questão gera em você agora. Então, por exemplo, você pensa agora no que te aconteceu e isso te gera raiva. Então você vai falar, mesmo que eu sinta essa raiva. Se você sente um aperto no coração, você vai falar, mesmo com esse aperto no coração. Mesmo com um nó na garganta, apesar desse nó na garganta. Seja lá o que for, tristeza, vontade de chorar, você vai falar batendo aqui no ponto karatê e depois nos demais todos os outros pontos da rodada básica, você vai repetir o núcleo da questão. O núcleo da questão, por exemplo, a raiva, o aperto no peito, o nó na garganta, a tristeza, a vontade de chorar, o desespero. Vai falar ali seguindo. Eu vou usar aqui na apresentação, no começo, o termo genérico este problema. Você vai me acompanhar, só que você não vai falar este problema. Você vai falar a sua questão em si. A raiva, a angústia, o medo, ok? Então, vai bater aqui, vai falar. Mesmo que eu sinta este problema, eu me aceito profunda e completamente. Vai repetir a frase de preparação por 3 vezes. Mesmo que eu sinta este problema, essa raiva, essa angústia, esse aperto no peito que você estiver sentindo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de sentir este problema, eu me aceito profunda e completamente. E aí vai seguir os pontos. Topo da cabeça, este problema. Canto interno da sobrancelha, este problema. Lateral do olho, este problema. Lembra que eu estou falando esse problema como genérico. Você fala o que está acontecendo embaixo do olho. Essa raiva, essa angústia, essa tristeza, esse medo. Embaixo do nariz, este problema. Embaixo da boca, este problema. No ponto, osso da clavícula, este problema. Embaixo do braço, este problema. Vou fazer mais uma rodada falando coisas diversas e você fala só o que está te acontecendo, né? Essa raiva, ou essa angústia, o aperto no peito, a dor na garganta, essa tristeza, essa vontade de chorar, essa agonia, enfim. O problema que estiver acontecendo, você vai repetindo, batendo nos pontos, até chegar embaixo do braço. 2 rodadas, dá uma paradinha. Os efeitos mais comuns ao aplicar as rodadas de FT é bocejo, sono, lágrimas, vontade de chorar, moleza pelo corpo, enfim, muitas coisas podem ocorrer. Quando nós estamos trabalhando o universo que cada um de nós é, tudo pode ocorrer. Qualquer coisa. Então, pare e faça. Você fez aqui uma vez acompanhando, agora você vai dar uma pausa no vídeo, vai praticar e fazer mais 2 ou 3 vezes, pelo menos, de rodadas, aplicando a técnica. Se mudar o que você sentiu na primeira vez, se era aperto na garganta, deixou de ser aperto na garganta e virou um vazio no peito, na próxima rodada você vai para o vazio no peito. Se era tristeza, a tristeza passou e virou raiva, aí você vai para a raiva. Se ficar ainda na mesma coisa, você vai aplicando e vai avaliando o que acontece. Ok? Faz mais 2 ou 3 vezes, depois volta aqui o vídeo para a gente dar seguimento.
Então, como foi? Foi bom para você? Aquela velha e suja piadinha. Deixa os seus comentários aqui embaixo, compartilha o que aconteceu com você durante a aplicação da rodada, porque a gente falou dos efeitos que ocorrem. Mas quando a gente compartilha com as outras pessoas, o aprendizado fica bem rico. Então, o seu compartilhar é uma contribuição que você dá para as outras pessoas, porque às vezes a pessoa fala, eu senti isso aqui que essa pessoa está dizendo, senti aquilo, e essa pessoa sentiu isso, eu não senti. Então a gente também vê a diversidade. Então, nessa primeira aula do primeiro módulo, falando sobre a rodada básica, a gente viu os pontos. Vimos a questão de escolher algo simples para começar a treinar e os efeitos comuns. Na parte 2, que é a aula 2 do módulo 1, que você pode ver em seguida, a gente vai falar das principais dúvidas que ocorrem quando as pessoas começam a fazer as aplicações, que é a força de aplicação, a quantidade de batida em cada ponto, a velocidade das batidas, o ponto inicial, o ponto final, o número de rodadas que deve fazer, a precisão dos pontos, o esquecimento de pontos, não saber o que falar, e a frase de preparação, a gente vai ver a estrutura dela, os porquês e os detalhes. E além disso, na parte 2 desse primeiro módulo, a segunda aula do módulo 1, a gente vai falar da dúvida clássica, se há reforço ou não da negatividade. Quando eu estou falando da negatividade, a raiva, a tristeza, a angústia, a dor batendo nos pontos. Se isso faz aumentar ou não essas questões. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, você vai aí no descritivo do vídeo, clica no link para você poder ir lá no curso e assistir a parte 2, aula 2 do módulo 1, a rodada básica de EFT gratuitamente. Gratidão, um abraço, vamos em frente.